Eu convido aos amados irmãos e amigos para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Nós vamos ler de 1 ao 9. Isaías, capítulo 1, de 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigado se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoraram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Que o Senhor, nosso Deus, aplique a sua palavra em cada coração, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por este dia, te agradeço, Senhor, pela tua palavra e te louvo, Senhor Deus, pelos teus paternais cuidados e pela salvação. Nos abençoa neste momento quando vamos transmitir a tua palavra, que a mesma possa encontrar guarida, lugar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, amigos e ouvintes da palavra de Deus, gostaria de compartilhar esse texto para todos os ouvintes e tirar princípios, lições para nossas vidas em nossos dias. Apesar de que esse texto foi escrito lá para o povo de Israel, profecia proferidas a Judá, mas há muitas coisas que podemos tirar e para nós hoje, olhar para cá como um retrato e tirar as coisas que podemos aplicar em nossas vidas, em nossos dias. Aqui Deus dá um diagnóstico de como estava a nação de Israel. Deus mostra o seu sentimento, Ele mostra como está se sentindo e Ele aponta para os pecados do povo de Israel, bem como como eles estavam se conduzindo. E naturalmente Deus não estava ouvindo as suas orações. Os cultos não estavam sendo agradáveis a Deus. E o Senhor, através do profeta, ele mostra alguns retratos de como estava o povo, de como Deus estava vendo o povo. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Ele nos vê, como diz o Salmo 139, ele nos sonda e nos conhece, como está escrito lá em Apocalipse, o Senhor falando às igrejas, 7 igrejas da Ásia, e em todas as cartas, a introdução é assim: conheço as tuas obras. Então pode ficar certo de que Deus conhece nossas obras, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso comportamento, Deus conhece a sua igreja e Deus conhece o seu povo. Então, primeira coisa aqui que eu quero chamar a atenção, Deus fala através
do profeta Isaías. E tem aqui uma palavra: ouvi, ó céus, dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado. Então, uma chamada de atenção, ouvir, Deus chamando a atenção para que as pessoas ouçam. E, naturalmente, esse chamado de atenção foi no momento para cá. Mas Deus continua chamando a atenção do seu povo, no caso hoje a igreja do Senhor. Aqui era para a nação de Israel, aqui era para Judá. Mas Deus continua chamando a atenção do seu povo através da sua palavra, no sentido de que nós possamos ouvir, no sentido de que possamos dar atenção ao que ele tem. E depois que Deus chama a atenção, conclama através do profeta Isaías para que as pessoas ouçam o que ele tem a dizer, começa logo aqui no verso de número 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha, irmãos e amigo, nós temos aqui um retrato que Deus mostra a situação do povo. Ou seja, o sentimento, o pensamento, a mente daquelas pessoas em relação a Deus, em relação à sua atenção a Deus, estava semelhante à mente de jumento, de boi, de animal. Porque o animal de carga, eles podiam dar atenção ao seu possuidor. O animal de carga podia dar atenção ao seu dono, o jumento, o boi, mas Deus claramente diz: Israel não dá ouvido, Israel não ouve. Eu criei filhos, mas eles se voltaram contra mim, eles se revoltaram contra mim, eles se rebelaram contra mim. Ou seja, estavam fora da vontade de Deus. E eu fico pensando em nossos dias, nós como igreja do Senhor hoje, como é que muitos estão se comportando nesse momento desta pandemia, onde as igrejas não estão tendo a oportunidade de ter as suas reuniões presenciais, a sua comunhão presencial, e muitos irmãos deixam aí de fazer o seu devocional particular, de ler a Bíblia, de fazer as suas orações particulares, de fazer as suas orações com a família, de ter o seu tempo com Deus. É claro que nós estamos nesse momento de afastamento, de isolamento, dado as circunstâncias, mas nós não podemos nos isolar de Deus, nós não podemos nos separar de Deus. E, aliás, a igreja ela precisa de estar em comunhão. Esse isolamento tem causado sofrimento a muita gente, porque essas lives ajudam muito na edificação de muitos irmãos que não podem estar juntos, mas ela é um paliativo, não supre a necessidade daquela comunhão que temos presencial na igreja do Senhor. Então aqui nós temos um convite de Deus, um chamado de atenção da parte de Deus para Judá, para que aquelas pessoas pudessem voltar, dar ouvidos à voz do Senhor. Estavam longe, estavam distantes, os seus pensamentos, a sua mente estava semelhante ao de animais domésticos, animal de carga, o jumento, o boi conhece, o jumento conhece o seu dono, o seu possuidor, mas o Senhor disse: vocês não me conhecem. E continua o relato, o diagnóstico de Deus, como ele conhece perfeitamente a vida do seu povo, ele conhece a vida das suas ovelhas, ele conhece a vida de cada irmão, ele conhece a vida de cada pessoa. O diagnóstico da parte de Deus, através dessas figuras de linguagem, elas continuam. Primeiro, o boi conhece, o jumento conhece, mas Israel não conhece. E aí continua: é nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo Israel, voltaram para trás.
Por que serias ainda castigado se mais vos rebelarias? Toda cabeça está enferma e todo coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então nós temos aqui Deus dando o diagnóstico, e aqui o diagnóstico é de uma pessoa ferida, de uma pessoa inchaga, de uma pessoa enferma, de uma pessoa doente. Mas na verdade, não necessariamente aqui as pessoas estavam com problema de mente e não estavam com problema cheia de tumores podres. Aqui é uma figura mostrando assim como o pecado deixa o povo de Deus deformado, naturalmente do ponto de vista espiritual. Então Deus estava vendo o seu povo desta forma, de uma maneira enferma, de uma maneira doente, de uma maneira deformada, assim como um homem com chagas podres, não amolecidas, desde a planta do pé até a cabeça. E estavam um diagnóstico terrível, de uma pessoa realmente doente, o coração fraco. Então isso é o pecado que causa tudo isso, e Deus dando este diagnóstico através dessa figura de linguagem para trazer uma mensagem mais forte, uma mensagem naturalmente mais clara, através do profeta Isaías. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoraram em vossa presença e está como devastada numa subversão de estranhos. Então nós acompanhamos a história do povo de Israel, da nação de Israel, de quantas bênçãos, de quantos benefícios Deus proporcionou àquele povo, de quantos Deus acompanhou tão de perto lá no deserto. Durante o dia tinha aquela nuvem que cobria, tornando assim o dia mais ameno, mais tranquilo, o clima melhor, e à noite também tinha aquela nuvem luminosa que possibilitava o acampamento ficar claro. E Deus realmente operou inúmeras bênçãos para o povo de Israel naquela caminhada do deserto em todo o tempo. Mas também sabemos que muitas vezes eles foram castigados, eles foram derrotados, eles sofreram algumas situações justamente por causa da desobediência. Como igreja do Senhor, como povo de Deus, como nação escolhida, como povo de propriedade exclusiva de Deus, nós como igreja temos os nossos benefícios, que são muitos, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, que são muitas. Mas também a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus 12:6, que Deus corrige a quem ama e açoita todos aqueles que recebem por filho. Então Deus corrige o filho a quem ama. De modo que nós como crentes, como filhos de Deus, precisamos saber que Deus é um Deus cheio de misericórdia, e um Deus cheio de amor, e um Deus compassivo e compaixão para conosco, que atende e ouve nossas orações, mas também é um Deus justo, que ele castiga ao filho que ama. Então precisamos conhecer os benefícios proporcionados pela salvação. Precisamos conhecer esse Deus amoroso que nos atende, mas precisamos também saber das nossas responsabilidades como servos de Deus, do nosso compromisso como servos de Deus, do nosso comportamento, do nosso agir. Então, muitas pessoas se apoderam do nome de cristão e só pensam nas bênçãos, nos benefícios, só pensam nessas coisas, mas não vê o lado também de comprometimento, de serviço, que nós somos chamados para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós somos chamados para servir, não apenas salvos para ir para o céu,
mas o crente é chamado para servir, tem suas responsabilidades, e mesmo porque temos promessas de galardão no céu. O Senhor Jesus Cristo disse que se alguém der um copo de água fria, um desses pequeninos, em meu nome, não perderá o seu galardão. Nós temos aí, meus irmãos, a descrição de Deus através do profeta, Deus falando do seu sentimento em relação ao povo e também mostrando o diagnóstico de como eles estavam em virtude do pecado, e o pecado havia deixado aquelas pessoas sem atenção para Deus, haviam voltado as costas para Deus, e com isso Deus estava descrevendo aquelas pessoas com uma mente fraca, com um coração fraco, semelhante a um homem, a uma pessoa chagada do pé à cabeça, mas ainda continua. Aqui o verso 7 já lemos: a vossa terra está assolada, vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal. Jerusalém, o lugar de adoração. E aqui é descrito nesta figura como uma choupana no pepinal. Quando fala nessa choupana no pepinal, eu me recordo no tempo de inverno, na zona rural, os agricultores eles fazem aquelas barracas de palha, aquelas barracas rústicas, simples, de palha de coqueiro ou até de mato seco, para colocar embaixo a água, colocar um lanche. Então é uma coisa sem vida, sem beleza. E assim Deus estava descrevendo Jerusalém como um lugar sem vida, um lugar de adoração, como uma choupana no pepinal. E como é que Deus está vendo a igreja de Deus? Que ele diz que vós sois a luz do mundo. Como é que está a nossa luz? Será que está brilhando? Será que nós estamos servindo ao Senhor? Será que nós estamos testemunhando de Jesus Cristo num tempo que os jornais só noticiam sobre morte, sobre pandemia, mas Jesus Cristo é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá. Então Jesus Cristo é a vida, é a ressurreição, e ele é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. E nós precisamos anunciar isso, independentemente do que acontecer, do que vem acontecer daqui para frente. Nós que somos crentes devemos estar confiados em Cristo, não em vírus. Devemos temer a Cristo, não a vírus. Paulo disse lá em Filipenses 1:21, porque para mim o ver é Cristo e morrer é lucro, morrer é ganho. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, em Filipenses 3:20, e o 21 diz que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, a gente precisa se resguardar, é verdade, e agora não ser assombrado. O crente não precisa ser assombrado. Nós não temos que aprender nada com vírus, nós aprendemos com o Senhor. Nós não temos que temer a vírus, nós temos que temer ao Senhor. Nós não temos que confiar em homem, confiar em Deus. Então, é assim que a palavra de Deus ela nos ensina. Se o Senhor, verso 9, dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos o semelhante a Gomorra. Então o exemplo nada bom que Deus faz, a comparação nada boa para o povo ali de Israel, seu povo de Judá, Jerusalém, uma comparação nada boa como Sodoma e Gomorra, se não tivesse alguns remanescentes. Ou seja, o povo estava desviado, o povo tinha deixado o Senhor. E hoje nós vivemos em tempo
tempos, muitas pessoas desviadas. Muitas pessoas hoje têm uma nova modalidade de desigrejados, pessoas que conheceram Jesus, mas se afastaram, deixaram o Senhor. Nunca é tempo de deixar o Senhor. Devemos seguir até o final. Aconteça o que acontecer. Então, mais uma vez aqui a palavra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Aqui é uma condenação de Deus da religião meramente exterior. Uma condenação de Deus a apenas uma religiosidade. Nós vivemos num país que todas as pessoas se definem como cristãos. Os espíritas dizem que são cristãos. Os católicos dizem que são cristãos. E todas as pessoas dizem que são cristãos. Ser cristão hoje, para muitos, parece ser um status. Mas a palavra cristão, ela quer dizer um de Cristo. Ou também partidários de alguém, no caso Cristo, partidários de. Lá em Atos diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, cristãos naquela época, a pessoa que aceitava receber esse nome, eram pessoas que realmente tinham nascido de novo. Eram pessoas regeneradas. Eram pessoas que estavam convictas, até, se possível, a morte, a seguir a Cristo. E hoje, infelizmente, o cristianismo mundial, quase pelo mundo todo, exceto em alguns países onde os cristãos são perseguidos, a igreja é perseguida, mas em países como o nosso, países democráticos, os cristãos têm baixado muito a guarda e tem se misturado, todo mundo diz que é cristão, mas cristão não significa ser alguém que faz parte de uma religião. Cristão não significa alguém que foi batizado. Na teologia e doutrina católica, cristão é alguém que foi batizado, que segue os dogmas da Igreja Católica. Mas cristão é aquele que nasceu de novo. Cristão é um de Cristo. Cristão é alguém que foi regenerado. Cristão é aquele que ouve e acompanha a palavra de Deus, que nasceu de novo, aceitou, recebeu Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Isso é ser cristão da perspectiva bíblica, ser cristão. Não quer dizer, ser cristão não quer dizer uma pessoa religiosa ou que frequenta uma igreja, mas é alguém que segue a Cristo do ponto de vista bíblico. Então Deus continua, depois de ter dado aqui o diagnóstico, conclamando a ouvir, dar o resultado do afastamento das pessoas em decorrência do pecado. E começa agora o Senhor ainda falando: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, do carneiro, da gordura, de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Então, o sacrifício que eles estavam oferecendo já não estava agradando mais o Senhor. Deus não estava mais se agradando com isso. Nada das festividades também que o povo fazia para Deus, mas também não estava agradando. Não continueis, verso 13, a trazer ofertas vãs, o vosso incenso para mim, a abominação, as luas novas, os sábados, as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. E aí, o verso 15 do capítulo 1 de Isaías: por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos,
e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O povo continuava falando com Deus, o povo continuava religioso, o povo continuava fazendo seus dízimos, suas ofertas, mas Deus disse, não adianta. Porque eles não estavam de fato seguindo o Senhor, obedecendo ao Senhor, em comunhão com o Senhor, e Deus, naturalmente, ele não tem interesse em religiosidade, mas pessoas que realmente têm uma vida que honre, que glorifique, que exalte o nome dele. E como diz muito bem lá em João capítulo 4, que Deus procura adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. Então, as orações não estou ouvindo, as ofertas também não, e Deus agora, depois de ter dado o diagnóstico, mostrado o seu sentimento em relação ao povo, mostrado a situação da comunhão que havia sido quebrada, que a vida deles apenas era mera religiosidade, que não estava agradando e honrando a Deus em nada, o Senhor agora vai novamente chamar a uma responsabilidade, a um compromisso através do profeta. Verso 16 e 17, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E aí, o verso de número 18 é uma bênção. É um convite especial. Um convite que naturalmente serve para algum crente que está desanimado, que está fora da comunhão do Senhor, algum que está afastado, que está desviado. Serve também como princípio, como lição, também para a pessoa que não é um crente em Jesus Cristo. É um convite que temos aqui da parte de Deus que ecoa desde o Velho Testamento. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus continua. O convite de Deus continua. Jesus Cristo diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o verso de número 18, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, é uma condição, e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Uma promessa por Israel. Mas, se recusardes e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Então, o convite continua. E mesmo hoje, em nossos dias, o povo de Deus, igreja do Senhor, devemos continuar servindo, não como meros religiosos, não apenas como um povo que está indo para a igreja, apenas como se fosse para marcar um ponto, como se fosse para agradar o pastor, como se fosse para a igreja só para se eximir de alguma culpa. Mas Deus é muito maravilhoso, é muito misericordioso. Nós temos a salvação, que é um bem precioso que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Todos aqueles que confiam no Senhor têm essa promessa. E a promessa da salvação é extensiva a todos. E continua extensiva a todos. A todas as pessoas que queiram, que recebam a Jesus Cristo como Senhor Salvador, que arrepender dos seus pecados, que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Uma das provas bem práticas que podemos aqui mencionar sobre a bênção da salvação, sobre a salvação eterna, aquele ladrão que estava ao lado da cruz. Haviam dois. Um estava lá dizendo, se tu
Pode salvar a si mesmo, salva nós e a ti também. Mas o outro estava reconhecendo a sua condição pecaminosa e estava dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a resposta de Jesus Cristo prontamente foi: hoje estarás comigo no paraíso. Então a promessa do Senhor, o convite continua. E a promessa de salvação também. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós temos muitas promessas no Novo Testamento para a salvação de todos aqueles que creem. Como já dizia o pastor Ricardo Mateus, a morte de Jesus Cristo foi suficiente para todos, mas eficiente apenas para aqueles que creem. E que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Então agradeço pela oportunidade e que Deus assim esteja abençoando a cada vida, a cada pessoa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.